Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus. Hoje é domingo, nós estamos tendo uma noite diferente. Eu realmente não esperava que nós viveríamos um tempo desse, mas é a realidade da nossa vida, é a realidade da vida da igreja nos dias de hoje. Nós não podemos tirar da nossa memória a quem nós servimos e a quem nós devemos prestar culto. Hoje à noite você vai prestar um culto aí com a tua família. Essa é a transmissão que está sendo feita pela PIB, pela internet. E eu espero que o culto de hoje, a palavra que Deus nos deu na noite de hoje, abençoe a tua casa, abençoe a tua vida. E assim eu te convido para a oração. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor Deus, porque as portas do inferno não prevalecem contra a tua igreja. Muito obrigado pela consciência que a igreja de Jesus não é um prédio, numa geografia, no endereço, com CEP. A tua igreja é o teu povo reunido. Teu povo é reunido com 2 ou 3 pessoas. O Senhor disse que estaria presente. E o lugar onde o Senhor está presente, ali há uma igreja. Então hoje a tua igreja está espalhada por Franca, Senhor. Nos dê a tua palavra. Nos dê convicção da tua presença. Nos dê um coração que bate segundo o teu coração para compreendermos qual é o teu kairós, qual é o seu tempo, Pai, nesses dias. Nos conceda, Senhor, a tua palavra. Aceita a nossa adoração. Assim te pedimos, pelo nome de Jesus. Amém? Amém. Queria ler com os irmãos hoje à noite o texto que está na segunda carta do apóstolo Pedro. Se você está com a sua Bíblia na mão, pode me acompanhar, mas também o texto vai ser disponibilizado na nossa transmissão. Segunda carta do apóstolo São Pedro, lá no capítulo 3, nós iremos ler a partir do verso de número 8. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, a partir do verso de número 8. Eu vou estar lendo na Nova Versão Internacional e peço que você me acompanhe na leitura da Bíblia Sagrada, que diz assim: Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Essa foi uma palavra do apóstolo São Pedro para a igreja de Jesus na diáspora, na perseguição, aonde as famílias e a igreja viviam uma crise, uma grande crise. Eles não poderiam se identificar porque eram perseguidos pela sua identidade. Eles eram discípulos de Jesus Cristo. Eles eram um povo que vivia no meio de uma crise. E nesse dia aqui o Senhor disse para eles: vivam de maneira santa. Vivam de maneira piedosa. E é assim que nós devemos viver, de maneira santa e piedosa. Nós vamos cantar, e nós iremos cantar um cântico muito conhecido da igreja. Um cântico que traz à memória que a nossa esperança está no céu, que nossos olhos deveriam ser voltados para o céu, uma esperança de eternidade. Então nós vamos cantar nessa noite que Jesus virá. Num dia lindo, quando a gente vai estar vivendo a vida normal, o Senhor virá. Vamos cantar todos nós. Chama os teus filhos, tua esposa, cante junto conosco. Dia lindo almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está.
gozo e alegria posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus irá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus irá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Essa é uma verdade, irmãos, que nós cantamos. Jesus um dia virá. É claro que Jesus não vai vir agora. Essa pandemia não significa, não é apocalíptico, não quer dizer que é um sinal da volta de Cristo. A Bíblia Sagrada disse, num tempo desse, nós temos que nos apoiar, é na palavra de Deus. O Senhor sabe de nós, sabe da história. Ele está no controle da história. Jesus disse para a gente que Ele é o alfa, que Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o meio, Ele é o fim. E Ele disse que quando Ele voltasse, o mundo estaria muito normal. As pessoas estariam negociando, as pessoas estariam casando, se dando em casamento. A ideia da Bíblia Sagrada é para dizer que quando Jesus voltasse é naquele momento que ninguém espera, que não tem nenhuma crise, que não tem nenhum sinal apocalíptico. Então, não se preocupe, Jesus não está voltando agora. Mas o coronavírus, o Covid-19, possivelmente é o Senhor tratando de nós. Eu não sei porque está acontecendo. Há um Kairos de Deus. No ano de 2020, como primeira igreja batista em Franca, nós estamos dizendo que esse é o ano de recomeço. E quase que foi profético isso aí, quando nós, o ano passado, decidimos por esse tema. Que é um tempo que a gente tem que tomar decisões, tomar posição. É tempo de recomeçar. Dificilmente a igreja no Brasil vai ser igual à igreja de um mês passado, do ano passado. Nós vamos ter que recomeçar como igreja. Com novas convicções, com novas orientações vindo da palavra de Deus, com novas expectativas a respeito de futuro. Mas o nosso Deus, Ele é o mesmo, tem cuidado de nós. E para falar a verdade, nós temos muito que agradecer. Eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Você tem uma família bonita, você tem um lugar para congregar, e o cuidado de Deus está sobre a sua vida. Vamos cantar aquele cântico, você, a tua família, juntamente comigo, com o Emerson, com o Paulo, com a Camila, Israel. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer,
promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém, amém. Claro que a igreja vai ficar fechada até o dia 27. Esse é o decreto do prefeito daqui de Franco, nosso prefeito. A gente não sabe o que vai acontecer depois do dia 27, se haverá um outro decreto ou não. Se não houver nenhum outro decreto, no próximo domingo a igreja vai estar aberta tanto à manhã como à noite, nas quartas-feiras. Mas aquela orientação pastoral, elas continuam, pelo menos nos próximos dias, né? Pelo menos até no dia 5 de abril. Se você vier no culto pela manhã, para a gente evitar aglomeração, você se restrinja à noite a acompanhar pela internet e deixa quem não veio pela manhã e está vindo à igreja na parte da noite, tá bom? As orientações, elas continuam. Também vai aparecer na transmissão a conta da igreja, a agência. Como a igreja vai estar fechada, se você separou os seus dízimos e as suas ofertas, você pode procurar a nossa agência bancária e ali fazer o depósito. Depois você traga ao gasofilácio em outra oportunidade e coloque aqui o seu depósito para que a igreja possa continuar sendo correta em relação às suas contas, porque as despesas que nós temos como igreja, na pessoa jurídica da igreja, elas continuam, né? Então, se você separou e quer fazer isso, vai aparecer no vídeo para você o número da conta da igreja e qual agência, tá bom? Queria mostrar para você um pequeno vídeo do coronavírus,
do Covid-19, esse vírus ele mostra qual é a preocupação mundial das pessoas, né? O grande problema, o grande temor das pessoas é a velocidade de propagação do Covid-19. E esse vídeo ele vai mostrar exatamente isso. Nós queremos apresentá-lo e mostrar para você a principal característica do Covid-19, qual é o grande temor das pessoas, qual é a maior agressividade dele. A maior agressividade dele não está no óbito, a maior agressividade dele está na área de contágio. Então eu gostaria que você e a tua casa pudesse ver o vídeo que vai ser colocado agora. Esse é um vídeo que eles fizeram até o dia 12 de março. 51 mil casos no mundo todo. A gente não sabe como está no dia de hoje. Mas é um vídeo que mostrou, se você percebeu, que a grande característica do Covid-19 é a velocidade de propagação. Então nós vivemos sim um momento de pandemia, né? E eu gostaria de te convidar hoje a confiar em Deus. Inclusive esse é o tema da minha reflexão nessa noite com você e com a tua casa. É um convite para que você possa confiar e continuar confiando na pessoa de Deus. Para isso, eu queria ler ainda o Antigo Testamento, o livro de Juízes, capítulo 6. Eu vou estar lendo na NVI, a Nova Versão Internacional. Juízes, capítulo 6, de 1 a 10. E eu espero que você também abra a sua Bíblia, que você me acompanhe na leitura. Juízes, capítulo 6, de 1 a 10, diz assim: De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Irmãos, nós estamos vivendo, como igreja, um momento assim muito diferente. Está sendo muito diferente para mim falar com você por meio da internet, por meio de uma transmissão, sabendo que o maior auditório que eu tenho está na internet. Então, a gente está vivendo, sim, um momento estranho, um momento muito difícil. Deus me colocou como pastor numa época, num tempo de pandemia. Te convocou para ser igreja numa época de crise, de pandemia mundial. E acredito que todos nós somos convocados por Deus nesse tempo para confiar nele. Confiar no seu amor, confiar na sua bondade, confiar no seu cuidado,
porque num tempo de crise nós precisamos disso, nós precisamos confiar no Senhor. Toda essa comoção gerada pelo vírus, pelo Covid-19, o fechamento de igrejas por todo o Brasil, é assim uma grande oportunidade para que nós, como igreja, pudéssemos repensar o que significa ser igreja, ou lembrar o que significa a gente ser igreja. Afinal de contas, o que é a igreja? Igreja não é um culto público. Igreja não é o prédio que nós temos na José de Alencar. Afinal de contas, o que é igreja? Eu creio que a crise que nós estamos vivendo por causa do coronavírus, ele nos desafia a perceber que a igreja é isso, que ela não é prédio. O coronavírus, ele nos desafia a perceber que igreja também não é o culto público, o nosso ajuntamento para o culto comunitário. É um grande desafio para a gente, no ano de 2020, perceber que a igreja ela é muito mais do que isso. O nosso prédio está fechado, a prefeitura decretou que os prédios de todos os cultos, de todas as igrejas, fossem fechados. Mas apesar do prédio aqui estar fechado, a igreja continua. Nós continuamos sendo um povo que está em missão, porque a missão que foi dada aos discípulos de Jesus, ela continua. E o que nós estamos exercitando na noite de hoje, nesse tempo de calamidade pública decretada pelo governo federal, o que nós estamos vivendo hoje diante de uma nova crise, é algo sem precedente na vida da igreja, na vida dos evangélicos brasileiros até então. Mas como nós vimos domingo passado, na mensagem domingo passado, nós somos a luz do mundo, o sal da terra. E como igreja nós temos que dar uma resposta à sociedade, a esse mundo, que precisa de referencial, que precisa de alguém para dizer qual é o caminho que eles devem seguir. Mas a bem verdade é que não são poucas as pessoas da nossa igreja que nesse momento se sentem inseguras. Boa parte da membresia dessa igreja está com temor em relação ao futuro. Alguns estão apavorados, não sabendo o que vai acontecer, estão com pensamentos apocalípticos. E a gente não pode negar isso. As perguntas estão aí, quais são os rumos que vai ter a igreja daqui para frente? Afinal de contas, é o ano do recomeço, qual é o recomeço? Que a gente vai ter que começar como? Quais serão os rumos da saúde no Estado brasileiro de direito nosso a partir do coronavírus? Afinal de contas, como será o sistema educacional a partir de agora? E principalmente, aquele medo que está no coração de todo mundo, como é que vai ficar a questão econômica nossa? Vai haver mais desemprego daquilo que já tinha? Os medos estão por aí, eu vou ser alguém que vou ser contaminado? E as implicações que vêm juntamente com o coronavírus, elas são implicações emocionais, são implicações físicas na família, são implicações de relacionamentos, a gente não pode se abraçar, a gente está proibido de pegar na mão um do outro. E a grande verdade é que tem um clima de insegurança. Por isso, em razão disso, de tudo que nós estamos vivendo, eu resolvi, na noite de hoje, abrir a Bíblia Sagrada no livro de Juízes e buscar no livro de Juízes uma palavra de Deus para o meu coração, para o seu coração. Buscar no livro de Juízes aquilo que pode estar faltando para muitos de nós, que é confiar na pessoa do Senhor, que está sentado no seu trono, e Ele tudo faz, de acordo com a sua vontade. O versículo de número 6 do livro de Juízes, se você está com a sua Bíblia aberta, mas a gente também vai colocar aqui no nosso monitor, o versículo de número 6 do capítulo 6 de Juízes, diz assim que por causa de Midian, Israel empobreceu. Israel foi atacado pelos midianitas, e sendo atacado pelos midianitas, diz a palavra que eles empobreceram.
E os midianitas, segundo a Bíblia Sagrada que nós lemos hoje, eles eram assim, numa multidão tão grande que são chamados de gafanhotos. A gente sabe na época da cultura agrícola, da época que a Bíblia Sagrada foi escrita, que uma nação, quando atacada por um bando de gafanhotos, ela era uma nação que empobrecia, porque eles consumia tudo, acabava com tudo. E os midianitas são vistos aqui na Bíblia como um bando de gafanhotos, aqueles que vão empobrecer a nação. Contextualizando, eu poderia dizer que o nosso gafanhoto nos dias de hoje é o coronavírus. A gente poderia dizer também que a gente vai empobrecer. Que o nosso país vai caminhar pelo caminho do empobrecimento. E o texto está dizendo que Israel empobreceu. Só que Israel empobreceu em todos os sentidos. Israel ficou mais pobre na sua cultura. Israel ficou mais pobre na sua espiritualidade. Israel ficou mais pobre na sua educação. Israel ficou mais pobre na sua saúde. Israel empobreceu em todas as dimensões da vida. E eles empobreceram tanto, mas tanto, que diz a Bíblia Sagrada aqui, que os israelitas clamaram ao Senhor. Pode passar mais um, Israel. Eles clamaram ao Senhor. Eu coloquei em vermelho para você perceber isso, porque eu quero dar uma ênfase exatamente nesse ponto aqui. Quando Israel foi atacada pelos midianitas, e eles perceberam o empobrecimento que a nação estava, porque os midianitas é como os gafanhotos, diz o texto que eles clamaram ao Senhor, e isso eu acho que é muito básico para cada um de nós. Clamar tem a ver com orar. Orar é básico. Então é óbvio que falar de oração é muito básico para a gente. Mas é preciso clamar. Por quê? Porque nós pensamos, e eu penso que esse é o problema, nós pensamos que a crise do Brasil, a crise em relação ao Covid-19, a crise que nós estamos enfrentando é exatamente por esse vírus que aí está. E que uma hora dessa, uma vacina, um medicamento, vai resolver. Então nós temos uma pandemia, e o povo de Deus corre à tentação de ficar pensando assim, uma ideologia política vai resolver esse assunto. Os partidos políticos vão resolver o assunto. Os homens vão inventar alguma coisa para resolver essa pandemia que nós estamos inseridos, ao ponto de um prefeito decretar o fechamento da porta de uma igreja, ou das igrejas. E a gente pensa, eles vão resolver, os homens vão resolver. A crise política, os políticos vão resolver isso. E eu estou querendo dizer assim, não vai. Não são os políticos que vão resolver. A grande verdade é que o nosso país, a nossa nação, ela está sangrando. Está sangrando por causa de pânico, por causa do terrorismo que a mídia faz. Nós estamos, sim, sangrando, o povo brasileiro, por causa do pânico. É uma nação que está sangrando. Mas Israel é uma nação que chegou numa conclusão, uma conclusão que todos nós deveríamos chegar. Israel chegou na conclusão que é a única maneira de parar aqueles gafanhotos, e diante do empobrecimento da nação, que a única solução seria pedir socorro para Deus, seria clamar. Seria pedir que Deus estivesse intervindo na história deles. Que houvesse uma intervenção divina naquela nação em que eles estavam inseridos. E eu penso que isso é um exemplo para nós. De achar que são os seres humanos que vão resolver e não o povo de Deus com o joelho dobrado. Se tem uma época que nós deveríamos pedir para Deus intervir, seria agora. Nós devemos pedir isso. A Bíblia Sagrada aponta para Jesus no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada, dizendo assim, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Não tem autoridade mais do que Ele. A história não está solta aí no mundo.
Há uma pessoa que está reinando. Então a crise não vai passar porque os políticos fizeram isso. Não é assim, irmãos. O povo de Deus clama num tempo de crise. Mas infelizmente nós vivemos um tempo onde nós vivemos uma pandemia, estamos vivendo uma crise. E o discípulo de Jesus, o povo de Deus, está pensando em tudo. O povo de Deus está pensando em comprar mais alimento, em estocar alimentos. O povo de Deus está temeroso, corre para a farmácia para comprar álcool gel, água, máscara. Cada um se precavendo. O povo de Deus está pensando num monte de coisa, mas está esquecendo do básico, que é orar. Eu duvido que quando alguém ouviu a respeito de uma pandemia, de uma crise, de uma possibilidade de contaminação coletiva, que a primeira coisa que pensou foi se colocar de joelho pedindo Deus intervenha. Os discípulos de Jesus dessa geração são egoístas, pensam neles mesmos e primariamente buscam solução nos homens, no sistema, e não na pessoa de Deus. Mas chegou uma época de orar. Talvez a gente chegou numa oportunidade, num tempo de Deus, num kairós de Deus, para a gente voltar ao culto doméstico. E aí, você sabe o que é isso? Culto doméstico? Aonde a maioria dos pais, maridos omissos, deveriam pegar uma Bíblia, assumir o papel de líder espiritual daquela casa, de sacerdote na casa, colocar as pessoas em volta da sua mesa, abrir a Bíblia Sagrada, ler o texto, explicar o texto e orar por cada um. Aonde alguém chega em volta da mesa, senta com seus filhos e pergunta como foi o seu dia, pelo que nós deveríamos orar. Será que o kairós de Deus não é um tempo porque Deus se cansou de ver tantos pais omissos? Que abriram mão de ensinar os seus filhos a respeito dele? É uma época de oração, irmãos. É um tempo que você que é pai, que é mãe, tem que assumir a responsabilidade do ensino da tua família. Será que Deus ficou bravo porque a gente sumiu com o culto doméstico? Você não sabe como fazer um culto doméstico? Tem pessoas na igreja que fazem isso todo dia ainda. Ainda tem pessoas no meio do povo de Deus que não se dobrou à cultura do evangeliquez e que continuam firmes, fiéis a Deus, tendo seus cultos em casa, ensinando seus filhos, cantando junto como família. É uma época da gente fazer isso. Nós não sabemos se na próxima sexta-feira vai ter um outro decreto ou não, a gente não sabe. Mas sabe o que a gente sabe, olhando para o texto aqui? Que quando Israel orou, sabe o que aconteceu? Bom, uma voz foi ouvida. Deus falou. Versículo de número 7, 8, aí na sua Bíblia, diz assim: quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta. Profeta é um homem que Deus usa. Esse profeta empresta para Deus a voz dele. Então uma voz foi ouvida. Deus falou quando o povo clamou. E Deus enviou um profeta. E quando eu digo profeta, num tempo desse aí, de calamidade pública, para não ser... para ser coerente com o texto e também assim dar uma alerta, muito cuidados com os profetas do século 21. Muito cuidado. Porque tem um monte de gente diferente dos profetas de Deus. Um monte. Os profetas do século 21 parecem alguém que está lendo horóscopo. Ele é um adivinho, entendeu? Ele tenta adivinhar o futuro. Ele tenta dizer como vai ser o futuro. Eles não são profetas de Deus. O profeta de Deus é como esse camarada que Deus levantou para falar com o povo que estava lá. Deus enviou um profeta dele. E os profetas de Deus, eles aparecem em tempo de crise, para um motivo muito específico da parte de Deus. O profeta aparece para lembrar o povo da palavra dele, de Deus.
da Torá, no caso aqui, da lei. Esse texto que está dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito e da terra da escravidão. Você sabe que texto que é esse? Esse é o texto de Êxodo, capítulo de número 20. Sabe o que o profeta está fazendo? Está lembrando o povo da palavra que Deus deu para eles quando estava lá no Egito. Profeta é alguém que Deus envia para lembrar a nação, para lembrar as pessoas da palavra dele. Da palavra dele. Assim, lá no versículo de número 10, que nós estamos lendo, o Senhor manda dizer para aquele povo assim: eu sou o Senhor, o seu Deus. Vocês estão no meio de uma pandemia de gafanhotos chamado medianitas. E no meio dessa pandemia vocês clamaram, e eu quero que a minha voz seja ouvida. E o meu profeta está sendo enviado no meio de vocês para lembrar vocês da minha palavra. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os ídolos dos amorreus, os deuses deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Mas vocês não me deram ouvidos. Vocês não me escutaram. Vocês estão sem dificuldade no meio de uma crise, sabe por quê? Porque vocês não me ouviram. Vocês estão no meio de uma pandemia, no meio de um pânico generalizado. Sabe por quê? Vocês não quiseram me ouvir. Vocês não quiseram me ouvir. Vocês confiaram nos deuses estranhos. A nação de Israel colocou a sua confiança nos deuses dos amorreus. Confiaram mais no Deus e dos homens do que no Senhor. Sabe por que vocês estão assim, em crise, no meio de uma pandemia? Porque vocês não me ouviram. Vocês não colocaram a confiança de vocês em mim. Vocês confiaram no mercado financeiro. Vocês confiaram no balcão de emprego. Você confiou no teu trabalho, você confiou no dinheiro que você ganha todo mês. Você colocou a tua confiança em deuses estranhos. Você colocou a sua confiança na sua capacidade intelectual. Você colocou a sua confiança na sua capacidade profissional, mas não confiou em mim, não deu ouvidos às minhas palavras. Então, está em crise. E agora eu gostaria de abrir um parênteses para dizer assim: não vai melhorar. O mundo vai de mal a pior. As crises serão inevitáveis. E as crises que virão, e essa que nós estamos passando, elas têm as suas fontes, elas têm as suas razões de ser na Bíblia Sagrada. E eu quero mostrar nessa noite para os irmãos quais são as fontes de crise. Registrado na Bíblia Sagrada, de acordo com as Escrituras e não com o ser humano. E de repente, eu falando por que as pessoas entram em crise, por que as nações possam entrar em crise, você refletindo a respeito de você mesmo, você possa dizer: entendi, pastor. Entendi por qual motivo eu estou em sofrimento, por qual motivo eu estou em crise, qual é o motivo da minha angústia. Agora eu entendo. Então, as crises têm as suas fontes, como tudo tem fonte. Tudo tem uma razão de ser, e as crises também têm as suas razões. Eu não quero ser fatalista, mas a primeira fonte de crise é o mundo que nós vivemos. O mundo que nós vivemos num sistema que ele é, assim, instável. Desde a queda do ser humano, o sistema de mundo, o sistema da cultura, ele é instável. Então, a gente deve refletir. O mundo que nós vivemos é um mundo instável. Desde o dia que Adão e Eva, os nossos primeiros pais, caíram, foram expulsos do paraíso, tudo é instável. Então, você olha para uma pessoa que está com a saúde ótima. E mesmo uma pessoa com uma saúde excelente, ele é alguém propenso a desenvolver um câncer. Por quê? Porque todo organismo é instável. Porque nesse mundo tudo é instável. Está agora de um jeito, amanhã está de outro jeito. É tudo instável.
O mundo que nós vivemos geme, e quem mora nesse mundo geme também. Então a gente olha para a sociedade, para esse mundo instável, a gente fala, puxa, mas tem muita violência. E sabe por que existe violência? Porque os relacionamentos interpessoais também são instáveis. A pessoa que diz que ama hoje, amanhã quer matar o outro. Então é instável o mundo que nós vivemos. E por que tudo é instável? Porque nós rompemos com Deus. Os pais que recebem os seus filhos nos braços, chega uma hora que não falam mais com seus filhos. Por quê? Porque é instável os relacionamentos. Pessoas que vão para o altar dizendo que vão amar pelo resto da vida, até que a morte os separe, daqui a pouco vão para o divórcio. Por quê? Porque é instável essa cultura que nós vivemos. Então pode ser que alguém esteja sofrendo, alguém esteja angustiado numa crise, porque nesse mundo todo o sistema ele é instável. E por quê? Porque a gente rompeu com Deus. Então não tem nada seguro mais depois disso. Uma outra razão de crise, uma outra razão de sofrimento, é que você pode estar sendo provado por Deus. É bíblico. O nosso irmão Tiago, na sua carta, ele vai dizer, nos informa que Deus às vezes nos coloca diante de uma provação. E ele vai dizer que Deus nos coloca diante de algumas provações porque Ele quer uma coisa específica da minha vida e da sua vida. Ele quer que eu deixe de ser menino. Ele quer que eu cresça. E Deus coloca a prova para que nós estejamos crescendo. Deus nos colocar diante de uma provação é um exercício para a gente amadurecer. Para superar a vida de infantil de criança. Chega uma hora que Deus, o Pai, toma providência porque Ele não admite mais que os seus filhos vivam na infância a vida toda. Então chega uma hora que o Senhor nos coloca assim em prova. Porque Ele quer que a gente cresça. Então, esse pode ser o motivo pelo qual a gente está em crise. Deus falou, eu não aguento mais a meninice, eu quero que o meu povo cresça. Mas há uma outra fonte de sofrimento, de crise. Disciplina. Estou em sofrimento, porque Deus está disciplinando. Não é vingança da parte de Deus. Deus, assim, eu estou me vingando porque vocês fizeram algumas coisas erradas. Não. É disciplina. O escritor de Hebreus deixa muito claro que Deus é um pai que disciplina todo aquele que Ele ama. Disciplina. A disciplina é fonte de amor vindo da parte de Deus. E tem muita gente que Deus está sendo pedagógico, está numa crise, numa fonte de sofrimento, de angústia, porque está sofrendo a disciplina de um pai amoroso que não quer que essa pessoa se perca. Então, disciplina é um motivo pelo qual a gente pode estar sofrendo, passando por crise. Mas ainda existe um outro motivo pelo qual nós podemos estar passando por crise, uma luta espiritual. Jó é um exemplo disso. Que passou por um tempo de adversidade e era luta espiritual. Lúcifer estava no meio. E embora Deus tenha colocado medida para Lúcifer, colocado limite para ele, Deus pode permitir sim que o diabo esteja criando situações para nos animar, que o diabo esteja criando circunstância para nos oprimir, que o diabo possa criar assim um ambiente aonde a gente é tentado a jogar a toalha e desistir de tudo. Pode. Fortalecei-vos no Senhor para resistir o dia mal. O Deus que me ama, uma hora permite que eu esteja passando por um momento desse aí, para que eu possa lançar a mão da minha fé, para que eu possa provar quem eu sou. Então é possível alguém estar passando por uma crise, porque está numa luta espiritual. É possível que uma nação esteja numa crise, numa pandemia, porque o povo dessa nação está sendo tentado pelo diabo, provado pelo diabo, numa batalha espiritual contra o maligno. As pessoas podem ser o objeto, pode estar nas pessoas, mas as pessoas não vão ser nossos inimigos. Nós não lutamos contra a carne e o sangue, a gente não luta contra as pessoas. O inimigo não é as pessoas.
mas alguém pode estar numa crise por causa de batalha espiritual. Mas há uma última fonte de sofrimento, uma última fonte de crise para uma pessoa, para uma nação, que é consequência dos seus próprios erros. Consequência. Há muito sofrimento na nossa vida, irmãos, que não foi o diabo, não foi Deus, mas foram decisões erradas que nós tomamos. Para a maior parte dos crentes, essa última opção é muito complicada. A gente preferiria, por exemplo, dizer para as pessoas que nós estamos assim, numa crise por causa do diabo. A gente iria preferir muito dizer para as pessoas que nós estamos passando por um tempo difícil, porque o Senhor está nos disciplinando. A gente prefere qualquer uma dessas outras alternativas que você está vendo aí na tela, mas o que a gente não gosta mesmo é dessa última alternativa. Que nós estamos vivendo um tempo de crise, de pandemia, por causa dos nossos erros. É muito mais fácil para nós espiritualizar o nosso sofrimento. É muito mais fácil jogar a culpa no diabo. É muito mais fácil jogar a culpa em Deus, no mundo, no sistema, do que dizer assim, eu estou enfrentando uma crise conjugal porque como o marido tem errado muito. É difícil a gente falar isso. É difícil para uma esposa dizer assim, eu estou passando por um tempo de crise, de sofrimento, porque o que eu fiz errado. É difícil para a gente admitir que estamos passando por uma crise, porque nós temos feito coisas erradas. Mas muito do nosso sofrimento é fruto de decisão errada, é fruto de erros nossos. Eu vou dizer uma coisa. A gente só vai ser liberto desse ciclo de cometer erro quando a gente parar de terceirizar. Quando a gente assumir o nosso erro. Quem não assume os seus erros vai ser tentado a ficar num ciclo de cometer os mesmos erros, Então é necessário verbalizar erro, nomeá-los, dar nome para eles. Senão a gente vai ficar assim num ciclo de repetição. Israel está sofrendo, irmãos. E sabe o que tem aqui? Repetição de erro. Quase sempre você vai dizer assim, e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Aí clamam a Deus, Deus envia um libertador, daqui a pouco eles estão com a vida boa, e novamente se esquecem de Deus, e novamente estão lá na opressão, aí oram de novo, num ciclo vicioso, porque não admite que tem errado. A nação de Israel estava sofrendo. Os midianitas vêm como gafanhotos, porque esse povo aqui estão cometendo erros em cima de erros, e estão sofrendo porque Deus está disciplinando a nação toda. A nação toda. E é isso que diz o versículo de número 10 para a gente. Vocês não me deram ouvidos. Não me deram ouvidos. O povo clamou a Deus na crise, porque clamaram, ouviram uma voz, e a voz que Deus envia para eles é um profeta que chamam eles a se lembrarem da palavra de Deus. Essa palavra chegou à nação, mas também chegou a um homem chamado Gideão. Gideão, o menor da casa dele, da menor tribo de Israel. Deus o procurou para livrar o povo das mãos dos midianitas. E ele viveu um apuro por conta disso. Porque o Gideão manda avisar as nações, as outras tribos, ele começa a chamar pessoas para ir na luta, dizendo, Deus me chamou para lutar. E o Gideão consegue arrumar 32 mil homens. 32 mil homens. Só que ele vive um apuro. Um apuro assim muito grande. E esse apuro leva ele a ser testado a confiar em Deus. Lá no capítulo 7, versículo de número 2, o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais. Agora o meu imaginário um pouquinho, né? O Gideão vai lá e reuniu 32 mil soldados, 32 mil homens para ir batalhar contra 135 mil midianitas. Ele está lá na palestra de motivação, para motivar 32 mil pessoas, aí de repente alguém chega e fala assim, Gideão, o Senhor está te chamando do lado ali. E ele fala para a plateia, espera só um pouquinho aí que eu já volto, né? Aí vai lá, fala com Deus e Deus fala assim, Gideão, você tem gente demais.
Como assim, Senhor? Você tem gente demais, você tem que mandar um pouco de gente embora. Senhor, mas eu tenho 32 mil contra 135 mil. E o Senhor vem e diz para mim o quê? Que você tem gente demais. Agora você vai fazer uma coisa. Pergunta, volta lá para a palestra motivacional que você está dando e pergunta assim para os 32 mil. Quem está com medo vai embora para casa. O Gideão então volta lá para o púlpito, para a palestra motivacional, e diz assim, olha, eu quero que todo mundo que está com medo vá embora para casa agora. Agora. 22 mil homens se levantaram e foram embora. 22 mil. Ficou 10 mil homens com Gideão, que disse que não tinha medo. Bom, agora a palestra motivacional vai ter que ser bem maior, né? Então o Gideão prepara o microfone, vai falar com os 10 mil que sobraram, e quando ele vai abrir a boca para motivar, chega outra pessoa e diz assim, ô Gideão, o Senhor está te chamando ali no canto. Espera um pouquinho, pessoal, o Senhor está me chamando, deixa eu ir lá falar com ele. Pois não, Senhor. Gideão, você tem gente demais. Espera aí, Senhor. 22 mil já foi embora, agora só restou 10 mil contra 135, e o Senhor vem e fala para mim, você tem gente demais, Gideão. Demais. E o que o Senhor quer que eu faça? Não, manda o povo tomar água. E todo aquele que for displicente, você manda embora. Todo aquele que deixar a sua espada de lado, colocar as duas mãos assim no solo e pôr a cara dentro do rio para tomar água, você manda embora para casa. E aqueles que segurar a espada e for tomar água assim, ó, atento, preocupado, esse aí você deixa eles lá, viu? O Gideão convoca o pessoal antes da palestra motivacional para ir tomar água. E sabe quanto fica, irmãos? 300. 300 homens contra 135. Você sabe o que Gideão teve? Medo. Muito medo. Deus enxergou o coração de Gideão, e para acalmar o coração dele e tratar o medo de Gideão, sabe o que Deus faz? Deus fala assim, Gideão, pega mais uma pessoa e vai você e ele para o meio do acampamento de 135 mil dos medianitas. Espera aí, Deus, eu já estou com medo. E agora o Senhor quer que eu vá, eu e mais um, no meio de 135? Com 300 eu já estou com medo, agora o Senhor quer que eu vá, eu mais um, Vai lá e escuta o que eles estão conversando lá, Gideão. O Gideão pega um camarada e vai para o meio do exército medianitas, que está com 135 mil homens lá acampado, e ele está lá disfarçado, andando pelo acampamento, de repente ele escuta um camarada dizer assim, rapaz, eu tive um sonho na noite passada. E esse camarada vai lá e conta o sonho para o outro, e o Gideão está escutando mais o servo dele. E quando esse camarada termina de contar o sonho que ele teve para esse amigo de batalha, midianita, e eles estão lá conversando, esse amigo fala uma coisa que Gideão também escuta, ele vai dizer assim, não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento na mão dele. Gideão escutou isso aí de um midianita que ouviu um sonho de uma outra pessoa. Dois amigos conversando. E Deus permite que Gideão escute essa conversa. Gideão volta para o acampamento com seus 300 sem medo nenhum. Se coloca diante dos seus homens e diz, o Senhor é conosco, o Senhor está conosco. O Senhor é conosco, irmãos. O Senhor está conosco. Não importa o quão grande seja o adversário, chamado Covid-19. Não importa a crise que nós estamos vivendo, a pandemia. Não importa o quão perigoso aparenta e pode ser o coronavírus. Deus é conosco. O Senhor é com a tua casa, é com a tua família, você é alguém especial para Deus, Deus cuida de você. É claro que o Senhor ser conosco não impede que nós estejamos sendo o melhor possível naquilo que nós fazemos. Isso não impede que nós estejamos fazendo o nosso melhor diante dessa crise, diante da situação que nós estamos vivendo. Nós devemos ser os melhores que nós podemos, devemos ser a melhor versão de nós mesmos. Israel foi liberta daquela crise,
eles voltaram a viver em paz. Gideão confiou no Senhor, que 300 homens é suficiente. Se um dia Deus perguntou para Moisés: o que você tem na mão? Ele disse: um cajado. Deus disse: serve contra todo o Egito. Se um dia Deus pergunta para Davi: o que você tem na mão? Uma funda, Senhor. Contra Golias serve. Gideão tem 135 mil medianitas. O que você tem com você? 300 homens. Serve. Serve. Você vai derrotar eles. Todos esses homens, irmãos, confiaram no Senhor. Não confiou no sistema, no meio político, nas providências que governos tomarão. O povo de Deus é um povo que coloca a sua esperança e a sua confiança no Senhor. A gente também vai voltar a viver em paz. A gente vai voltar a cultuar em paz. Mas esse tempo aqui é um tempo da gente saber em quem é que nós confiamos. A gente confia em Deus? Nos ídolos da nossa cultura? Naquilo que governos estão fazendo? Nas mídias sociais? Eu sei que é um tempo de adversidade, sim. Mas também é um tempo de oportunidade de deixar legado para os nossos filhos. De ensinar os nossos filhos. Ensinar o quê, pastor? Talvez seja uma hora de você ensinar o seu filho, a sua filha, a confiar no Senhor. Um tempo de ensinar a próxima geração que nesse mundo instável, nós devemos confiar no Senhor e colocar nele a nossa esperança. Será que hoje à noite não é um tempo de você começar a quebrar esses falsos ídolos que você tem guardado na tua casa? Será que não é um tempo de você colocar a sua esperança no Senhor e não nos falsos ídolos que você tem abrigado como solução para essa crise? Confiemos no Senhor. Nós vamos cantar ainda mais um cântico com nossos irmãos. E eu convido você e toda a tua casa para cantar junto com a gente esse próximo cântico. Que nós temos que confiar no Senhor. Colocar nele a nossa esperança. Esse é um tempo que nós deveríamos olhar para o alto e dizer assim: é do alto que vem o nosso socorro. Eu coloquei os meus olhos no alto e entendi. É de lá que vem socorro. Você e a tua casa pode cantar com a gente? Hermeson, Paulo está aqui, Camila, Israel, eu. Vamos cantar junto? Não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja. Porque somente um, seria muito para você. A vida é muito, irmãos. Ela é muito. Vamos cantar. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo coração. É meu, somente
somente meu todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Ó Deus querido, muito obrigado, Senhor, pela convicção que o Senhor cuida de nós, ó Pai. Em tempo de crise, ó Deus, nós somos convocados a colocar nossa esperança, nossa confiança na sua pessoa. Que o teu povo possa dobrar o joelho e clamar, Senhor. Que nós sejamos conhecidos aí no céu não como apenas uma nação de sacerdote, povo adquirido e comprado, mas que sejamos conhecidos como uma nação que se coloca de joelho, porque é assim que os seus sacerdotes reinam sobre a face da terra, de joelho. Seja com cada pai de família, Senhor, com cada mãe, seja com teu povo espalhado sobre a face da terra. Que nós possamos ter um olhar do céu sobre tudo que nós estamos vivendo e que possamos ver um tempo de oportunidade para discernir o que significa ser igreja. Que nós possamos viver um tempo de oportunidade, perceber que nós temos uma grande oportunidade e privilégio de poder ter uma igreja de casa em casa. Cuida do teu povo, Senhor. Que essa tua palavra na noite de hoje possa ganhar densidade no nosso coração, possa encontrar um solo fértil. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com a tua casa, seja com a tua família e com todo o povo de Deus que está espalhado sobre a face da terra, agora e sempre. Amém e amém. Nós criamos um grupo de WhatsApp da PIB, da Primeira Igreja Batista. Se você ainda não foi adicionado lá, você pode procurar Camilo Israel, que você vai ser adicionado. E todas as notícias, alguns podcasts, vai estar disponibilizado lá. Toda informação a respeito da igreja. Além dos grupos individuais, vai ter um grupo específico da Primeira Igreja Batista aqui em Franca. Procura a Camilo Israel, se você ainda não foi adicionado, e peçam para adicionar você. Deus abençoe. Deus abençoe. Boa semana, em paz para todo mundo. Amém e amém.